Olá, mais uma edição do Enfoque Acadêmico no ar. E o tema de hoje é a sétima arte. Vamos tratar do cinema e mostrar projetos realizados pela Unicruz na tentativa de socializar essa arte e entender a importância do cinema para a sociedade. Confira a partir de agora. O nosso programa inicia com as notícias da Unicruz e do curso de jornalismo, com destaque para a especialização em assessoria de comunicação e marketing. Confira com os acadêmicos Paula e Ronaldo. Olá! Quem ainda não fez a rematrícula para o segundo semestre desse ano pode realizar o procedimento pelo novo sistema da Unicruz. É só entrar no site da universidade com login e senha de acadêmico. No endereço virtual, você pode acompanhar um vídeo que orienta como realizar a rematrícula pela internet. Mais informações podem ser obtidas pelos telefones 3321-1572 ou 3321-1599. O curso de jornalismo prepara mais uma edição do Fórum de Comunicação. O 14º foco vai ser de 12 a 16 de agosto e terá a presença de jornalistas renomados do Rio Grande do Sul. A palestra de abertura vai ser com a jornalista e apresentadora da RBS TV, Carla Fachin. A segunda noite do evento receberá o jornalista, professor e colunista do Correio do Povo, Juremir Machado. A programação completa você confere em breve no blog do Clube da Pauta. A Unicruz vai participar de mais uma operação nacional do Projeto Rondon. Desta vez, a equipe estará na Operação Velho Monge, entre os meses de janeiro e fevereiro do ano que vem, no estado do Piauí. As atividades da Unicruz serão desenvolvidas dentro do grupo que abrange meio ambiente, trabalho, comunicação, tecnologia e produção. E o curso de jornalismo, mais uma vez, terá um acadêmico participante no projeto que desenvolverá ações de comunicação. Você sabe o que é Content Marketing? O professor Cássio Politi, diretor da Tracto Content Marketing de São Paulo, esteve em Cruz Alta para ministrar uma aula sobre o assunto aos alunos da especialização em assessoria de comunicação e marketing. Marketing de conteúdo, ou Content Marketing, né, que é o nome original em inglês, é um método que as empresas usam para obter resultados. Então, como funciona isso? A empresa gera um conteúdo relevante, útil para o público dela. O público passa a ter essa empresa como uma referência, como uma autoridade no assunto. Então, estreita esse relacionamento com o público, posiciona a marca como uma autoridade para esse público e aí, naturalmente, converte essa audiência em resultados, ou seja, em vendas, né, no caso de empresas privadas. E quais seriam as diferenças básicas desse tipo de marketing para o tradicional, que as pessoas têm mais conhecimento? Esse tipo de marketing ele se atém muito à produção de conteúdo, né? Então ele trabalha com alguns elementos em comum, mas, por exemplo, ele não vai trabalhar todos os componentes de marketing como o marketing tradicional, né? de Kotler, de Porter. Ele vai ter muitos elementos em comum. O principal deles, o principal ponto de convergência é que em ambos os casos você busca satisfazer necessidades lucrativamente, né, que é a definição de marketing. Só que o marketing de conteúdo é um pouco mais restrito, é um pouco mais focado na comunicação, né, na integração entre a marca e o consumidor por meio de informação útil. Tu é a primeira pessoa a escrever sobre esse assunto aqui no país. Como é que surgiu a ideia de fazer esse livro, de pesquisar a respeito desse assunto? Eu, em 2011, trabalhava com a produção de conteúdo, buscando gerar resultados, né? Desde 2002 isso, né? Em 2011, eu descobri que existia um grupo nos Estados Unidos, né, em Ohio, que trabalhava já transformando isso praticamente numa ciência. E aí comecei a me aproximar muito deles, né? Primeiro via internet, depois fazendo algumas imersões, participando de seminários por lá. Fui recolhendo muito conteúdo para poder prestar consultoria nessa área aqui. E quando eu notei que eu tinha um conteúdo já vasto, uma pesquisa bastante ampla de empresas que utilizam isso, principalmente no exterior, e de cases e técnicas, eu decidi colocar tudo isso numa espécie de um manual de como implantar content marketing, que resultou no livro. Como que esse marketing se aplica às pessoas que trabalham com assessoria de imprensa? É mais voltado para eles realmente, ou ele pode se expandir um pouco mais? É voltado para a assessoria, ou tem sinergia com a assessoria, porque a assessoria tem buscado muito ampliar as suas formas de comunicação. Já não se faz, nas grandes empresas, só assessoria de imprensa. Mais de 70% dos assessores de imprensa têm uma segunda função,
no Brasil. Isso é resultado de uma pesquisa que nós na Tracto fizemos. Mais de 90% dos social media das empresas trabalham produzindo conteúdo para outras plataformas. Então está virando tudo uma coisa só, né? Então, o que acontece? O Content Marketing é dividido em 5 etapas básicas, né? Que é definir os objetivos, entender o seu público-alvo, existem técnicas para isso, produzir um conteúdo relevante, distribuir esse conteúdo e mensurar resultado. O assessor de imprensa hoje, o RP, trabalha muito numa dessas etapas, que é de produzir e distribuir conteúdo. O que ele vai precisar fazer é ampliar esse conhecimento e atuação dele para as outras 3 etapas que eu citei. A especialização segue no próximo final de semana, tratando sobre planejamento estratégico de comunicação e marketing. As notícias de hoje são essas. Voltamos ao estúdio. Os primeiros passos do cinema foram dados no século XIX, quando foram feitas experiências com a junção de várias fotos, circulando por segundo em máquinas, quadro a quadro. Entretanto, tudo que foi produzido até aquela época não pode ser chamado de cinema, apesar de ter sido essencial para a criação dele. Levando em conta o que conhecemos como cinema hoje em dia, o berço dessa arte está nas experiências dos irmãos Lumière na França. Baseados nas invenções anteriores, eles projetaram um cinematógrafo, um aparelho com o qual podiam filmar, revelar e projetar uma imagem. E em 1895 aconteceu a primeira exibição pública de filmes, organizada pelo pai deles. Nas primeiras produções, os filmes não tinham um enredo, eles traziam imagens do cotidiano, como é o caso do primeiro filme dos irmãos Lumière. O cinema com uma história para contar através do roteiro só começou a ser realizado na década seguinte. O ilusionista Georges Méliès foi pioneiro em alguns efeitos especiais. Seu filme Viagem à Lua, de apenas 14 minutos, foi o primeiro a tratar sobre o assunto de alienígenas. É por esse motivo também que o cineasta é considerado o pai da ficção científica. Juntos, ele e os irmãos Lumière são considerados os inventores da sétima arte. O cinema foi evoluindo nas décadas seguintes, sendo produzidos filmes com roteiros e efeitos de edição, a exemplo do que conhecemos hoje. A transição do mundo para o falado ocorreu rapidamente no cinema, assim como a evolução de outras técnicas de gravação e edição, que acompanham a época em que as produções são feitas. O cinema é a linguagem que se estabelece em uma combinação de imagens, sons, falas e encenação. Pelo modo como é produzido, fornece inúmeros indícios sobre o mundo, dá a impressão de que é a própria vida que se vê na tela. As produções cinematográficas mostram diferentes realidades que provocam o reconhecimento de quem as consome. A acadêmica Patrícia Medeiros conversou com algumas pessoas que têm o cinema como uma referência de vida ou estudo. Foi a influência do irmão mais velho que fez Marcos se aproximar do cinema. E o gosto por assistir filmes também passou para a leitura sobre o assunto. Mas o que no início era apenas curiosidade, com o passar do tempo se tornou algo mais sério e despertou um desejo pela área. Além de consumir, Marcos começou então a produzir. O meu início em cinema deve-se à influência do meu irmão mais velho, que ele era e é um cinéfilo. Desde a tenra idade, ele sempre assistindo filmes e tendo literatura sobre o assunto. Ele inclusive era assinante de uma revista de cinema na época. E assim, essa revista sempre teve à disposição, tipo, as minhas mãos também. E essa questão de ver uma figura, irmão mais velho, alguém que se espelhar. Eu via lendo a revista sobre cinema, eu também queria ler pegar as revistas dele sobre cinema e ler. Então, ali, sabe, acredito que tenha sido nessa influência dele, na paixão do meu irmão pelo cinema, e eu querendo, talvez, se não ser igual, ele ser parecido com ele, que eu me aproximei do cinema. Eu também, desde que eu posso me lembrar, eu sempre gostei de escrever, contar histórias. E só que o mercado de... Tipo, eu escrevia contos, e é difícil tu escrever um conto e fazer alguma coisa com conto, sabe? Mostrar para alguém. Tipo, uma linguagem visual muito mais fácil de tu passar a mensagem para a pessoa. E daí eu acredito que pelos meus 14, 15 anos, um amigo meu tinha uma filmadora. E daí, vamos se juntar e fazer umas gravações. A gente fez uns negócios toscos, assim, as coisas que melhor ninguém ver, mas nós fizemos, sabe? Começamos a fazer umas gravações e nós gostávamos disso. Nós acabamos fazendo uma série de, talvez uns 5, 6 filminhos amadores. E depois a câmera dele acabou estragando e ficou por isso, sabe? A gente parou, mas minha paixão por cinema, assim, pela contar histórias sempre prevaleceu.
Entre vídeos amadores e curta-metragens, o estudante já guarda um prêmio ganho com suas produções. O cinéfilo espera um dia poder fazer da paixão o seu trabalho. No meu ensino médio, eu conheci um outro amigo meu que também gostava de cinema. E ele, sabendo dessa minha, não digo talento, mas uma aptidão para escrita, contar uma história, ele me convidou a participar do minimetragem da RBS, que eu até não sei se ainda existe o minimetragem, mas era um festival, um concurso que ele passava entre as histórias curtas. Cada história curta era precedido por um minimetragem, que era um vídeo de até 1 minuto. E fomos selecionados, ficamos entre os 8 finalistas. E daí, a partir dali, havia 2 prêmios, o júri técnico e o júri popular. E nós, fizemos uma mobilização, que eu moro em cidade pequena, cidades pequenas têm essa questão de acolher os seus. Fizemos uma mobilização, houve uma votação dentro de Birubá, e nós acabamos ganhando o júri popular. Sabe? Foi uma vitória importante, porque até quando nós estivemos em Porto Alegre, nós víamos que era muito aquele eixo da capital, sabe? Todo aquele pessoal, e nós, os intrusos do interior lá. E partindo disso ali, eu vi que o cinema parecia ter portas mais fáceis para mim ingressar no mercado que com a escrita. Que até escrevendo contos e talvez literatura, eu consegui apenas publicações de livros de pouca expressão, assim, publicações de editoras sob demanda, junto com outros escritores. E daí com o cinema ali pareceu abrir uma porta mais fácil. E eu pesquisei sobre, vi que tinha bastante literatura sobre escrita de roteiros. E eu gosto de escrever, comprei uns livros, estudei bastante, acho que eu estou pronto para tentar entrar no mercado cinematográfico. Eu assisti diversos curtas-metragens e vi, eu tenho capacidade de escrever algo parecido com isso, se não melhor. Eu escrevi meu primeiro roteiro, mandei para uma produtora em Porto Alegre, e ela na hora se interessou e quis comprar. Nós firmamos um contrato, só que o problema é que no Brasil depende muito do edital de financiamento, a produção de curtas e longas, e o que quer que seja. O meu curta ainda está parado, um dia vai sair, sabe sei lá quando, mas eu sei que eu estou no mercado, o meu roteiro foi comprado e está esperando a hora de ser produzido. E ali foi um incentivo para mim. Na tela do cinema, não se vê apenas cenas voltadas ao lazer e à diversão. Muitas questões contemporâneas são trazidas à tona por esta arte. E cada vez mais, ele serve para informar e conservar a memória visual e sonora dos acontecimentos. O cinema mostra aspectos da realidade e, ao mesmo tempo, cria um mundo imaginário para o seu público. É uma arte que desperta paixão e curiosidade e atua também em outros cenários, como a educação, sendo um disseminador de ideias. O cinema é uma linguagem, então, que contém todas as outras linguagens, como a linguagem musical, a linguagem visual, cênica, a linguagem pictórica, a fotografia. Então, tem todas as outras artes dentro do cinema. E então ele pode desenvolver nesse público, nesse espectador, ele pode desenvolver várias habilidades, várias competências, várias inteligências, tais como a habilidade fotográfica, pictórica, musical, várias sensibilidades, tais como, inclusive, a lógico-matemática, a sinestésico-corporal, também a habilidade intrapessoal, a habilidade interpessoal. Então, é muito amplo o conhecimento que pode ser oferecido numa sessão de cinema. Então, são muitas as temáticas que podem ser discutidas, que podem ser problematizadas através do enredo de um filme. Na Unicruz, a professora Cida Camargo trabalha com projetos que tratam do cinema como um meio de apreensão e construção do conhecimento. E o objetivo desse projeto, que é um projeto aprovado pelo Programa de Iniciação Científica da Universidade de Cruz Alta, PIBIC,
então, investigar toda a complexidade, toda a multidimensionalidade que está implícita nas artes cinematográficas com relação ao contexto educativo. Na Unicruz, um projeto incentiva que mais pessoas se aproximem da sétima arte. É o Cinema Papo e Pipoca, realizado pelo curso de jornalismo através do Unucart. As exibições são no Salão Nobre do campus e o local se transforma em uma sala de cinema, com direito a pipoca e um debate após o filme. Quem tem mais informações sobre esse projeto é a acadêmica Kelly Kersting. Estamos aqui com a coordenadora do projeto Cinema Papo e Pipoca dentro do Unucart, na Unicruz. Professora Veronice, de onde surgiu essa ideia do projeto? O Cinema Papo e Pipoca é uma das muitas atividades do Núcleo de Conexões Artístico-Culturais aqui da Unicruz. A ideia de nós realizarmos sessões de cinema foi uma tentativa, digamos assim, de suprir, né, a carência de salas de cinema na nossa região. Então, as nossas cidades aqui, infelizmente, não possuem salas de cinema e me parece que essa oportunidade, né, de fruição de um tipo de arte tão importante estava sendo deixada de lado ou muitas vezes sendo até desconhecida de muitos dos nossos alunos. É lógico que é possível assistir filmes na televisão, é possível assistir filmes até na internet, né? Mas não é o mesmo modo de fruição do que numa sala de cinema, né? Que existe toda uma ambiência que permite que nós possamos mergulhar naquela história que está, de algum modo, sendo contada na tela, numa tela maior, numa ambiência de penumbra, de silêncio, né? Enfim. Então, e nós também entendemos que o cinema é uma arte, né, que reúne inúmeras linguagens e que pode ser usada, né, como um espaço muito importante de reflexão social, um espaço importante como ensino e aprendizagem, né? É um momento em que se pode discutir inúmeros temas. Então, nós decidimos que essa atividade seria desenvolvida com diferentes fins, né? Então, essa foi a principal intenção quando se pensou nessa atividade, né? E é um momento também, é um momento prazeroso. A gente procura exibir filmes com temáticas diversas. Essas sessões, elas também estão inseridas em eventos importantes aqui dentro da instituição, então a gente tenta associar, né, a temática do filme com a proposta do evento, com a grande temática do evento. E é essa ideia de proporcionar também aos nossos acadêmicos, que muitas vezes não têm oportunidade de ir para cidades maiores, de assistir filmes numa sala de cinema propriamente, então a gente tenta oportunizar isso, né? Claro, nós não temos aqui na universidade uma sala de cinema, mas a gente tem espaços que nos permitem organizar uma ambiência muito próxima de uma sala de cinema. E é isso que a gente tem tentado estimular, né, entre os alunos. E por que cinema, papo e pipoca? Porque, diferente de uma sala de cinema convencional, aqui, além do cinema e da pipoca, existe o papo. E é esse momento que eu considero o mais importante. É quando existe a troca, né, entre os que assistiram ao filme de pensar, refletir, discutir a respeito. Então, é cinema, papo e pipoca. Mas o mais importante que eu penso seja mesmo o papo. É a gente procurar tirar daquele filme, né, alguma reflexão que seja importante para a nossa vida, que seja importante até para uma determinada construção de conhecimento de uma área específica ou não. É de perceber também a riqueza das diferentes linguagens que o cinema reúne, né? E que, enfim, e também eu acho que é uma questão de se pensar que a universidade, ela não é só um espaço
para transmissão, para construção, para circulação de determinados conhecimentos e de determinadas áreas. A universidade também é um espaço em que se deve vivenciar as artes, a cultura, e é importante que os alunos, né, as pessoas que estão sendo de algum modo formadas aqui, elas não sejam formadas apenas no sentido profissional, no aspecto profissional. É importante que os nossos alunos, quando saem daqui, né, com seus diplomas, eles sejam também pessoas que tenham uma sensibilidade mais desenvolvida, que tenham o gosto de apreciar as manifestações artísticas e culturais. Então, a gente tenta, de algum modo, oportunizar isso aos alunos. A gente procura, então, selecionar um filme adequado aos objetivos que se quer alcançar com aquela atividade, né? Então, é bem democrático, digamos assim, esse processo de escolha dos filmes que são exibidos. Muito obrigada, professora. Voltamos ao estúdio. Ao tratar do cinema nesse telejornal, percebemos a contribuição dessa arte ao longo da história. Fica evidente a importância de pensarmos a relação entre o cinema e a sociedade. Conversamos sobre este assunto com o cineasta Fernando Leão. Ele nos contou também a sua trajetória na área. Confira. Meu nome é Fernando Leão, eu sou produtor de cinema independente, formado em jornalismo, mas trabalho basicamente com documentário. Eu já tenho alguns trabalhos que foram exibidos em TV aberta, que são os trabalhos principais, trabalhos que relacionam temas da Serra Catarinense com personagens desse mesmo lugar. Então, alguns desses trabalhos, começando em 2008, eu tenho um documentário chamado Coxilhas, onde eu trabalho com os moradores da região da Coxilha Rica, lá do interior de Lages, Santa Catarina. No ano de 2009, eu fiz um documentário chamado Chão de Minha Terra, a vida de Nereu Ramos, que foi o único presidente, por um período de tempo pequeno, mas presidente do Brasil, catarinense. E a história dele não tinha sido contada até então num documentário. E trabalhei um documentário a respeito da vida desse personagem, também exibido em TV aberta. Em 2010 foi a vez do Mistérios da Serra, que foi um projeto que trabalhou com lendas e causos da Serra Catarinense. E também em 2007, voltando um pouquinho no tempo, eu fiz uma ficção chamada Guerra de Sombras, que também foi exibido. E são filmes que foram feitos de forma independente, filmes que foram trabalhados com equipe pequena, mas que trabalhados de forma muito profissional e que foram assim exibidos em festivais, exibidos em mostras itinerantes e na própria TV aberta. Mas o trabalho principal é o documentário. Até pela formação jornalística eu tenho essa vertente de trabalhar muito com os documentários, muito com personagens, né, muito com lugares. Então eu acho que isso é o que faz mais do meu trabalho aquilo que eu gosto de fazer. Nesse ano passado, o especial Serra Catarinense também veio falar um pouco da mesma região, mas um pouco mais aberto, com outras cidades, não só Lages, São Joaquim, Urubici, lugares da Serra que no inverno são muito visitados, né? E também no ano passado eu fui gravar um documentário novo que se chama Da Serra ao Seridó, Vivências em um Brasil de Contrastes, que é um documentário que tem um espaço maior de âmbito de trabalho. É um documentário que foi rodado em fevereiro e março no Rio Grande do Norte, lá na região do Seridó, Seridó nordestino, uma região que fica basicamente a uns 300 quilômetros de Natal, da capital. E em julho a gente rodou na Serra Catarinense. A ideia era fazer com que esses dois locais mostrassem os seus personagens, as suas vivências e aquilo que de melhor eles têm dentro do lugar deles. Eu acho que trabalhar com personagens, trabalhar com documentário faz com que a gente não só conheça mais daquilo que a gente gosta, nesse caso a vivência, o trabalho com o audiovisual, com o cinema, na vivência de personagens, mas também no poder trabalhar diretamente com o cinema que pode ser feito de forma independente. Eu acho que isso é importante, sabe? O trabalho do cinema independente. Então esse é o meu trabalho. País. Com as leis de incentivo à cultura, com empresas que promovem muitas vezes editais para cinema, e com as regiões que estão, principalmente a nossa região sul, tem uma produção, assim, digamos, avançada, porque tanto o Rio Grande do Sul, Paraná, quanto Santa Catarina tem os seus festivais de cinema, tem as suas cinematecas, né? O Rio Grande do Sul tem a Casa de Cinema de Porto Alegre, tem os cineastas do estado. Santa Catarina, a gente tem a Cinemateca Catarinense, a gente tem os nossos produtores e diretores de lá.
Eu já trabalhei com o pessoal que faz o FAM, o Florianópolis Audiovisual Mercosul, é um festival grande de cinema, tanto experimental de ficção quanto documentário. E existem os festivais pequenos que fazem o quê? Fomentam essa produção, fazem com que essa produção seja conhecida e que essa produção seja também produzida, porque existem oficinas dentro desses festivais e eu acho importantíssimo, tanto para nós que somos da comunicação, quanto para as pessoas que têm interesse, que não estão na área ainda, que conheçam esses festivais. Hoje com a internet, com redes sociais, a gente tem muita condição de conhecer muito material. Com o YouTube da vida, você pode, com um clique, você conhece vários filmes de várias regiões. Então hoje eu acho que esse suporte digital também dá essa condição muito grande para o produtor independente, para as pessoas que têm condições de produzir, de fazerem seus filmes. Isso é importantíssimo falar. E está antenado nos editais, lançamento de edital, de lei de incentivo à cultura, e coisas que possam vir para ajudar você a produzir teu filme, tanto financeiramente quanto ideologicamente, A importância direta do cinema, eu acho que na sociedade, é fazer com que ela tenha nele um referencial. O meu tipo de filme, de documentário, é isso. Por exemplo, da Serra ao Seridó, agora que eu estou em fase de decupagem. É totalmente de referência, de reconhecimento. A gente quer esse documentário assim, a pessoa se vê na tela e quer saber mais daquela região, quer saber mais como é lá, o que existe. O jeito das pessoas, o sotaque, como eu falei, a alimentação, o clima, sabe, as condições das pessoas, o que elas vivem, o que elas sentem. E aí quando elas olham o outro e se reconhecem ali em alguns pontos, é interessantíssimo, porque elas querem saber mais. Eu acho que o documentário trabalhado dessa maneira é a forma como o Eduardo Coutinho trabalha, é a forma como o João Moreira Salles trabalha, são pessoas, cineastas reconhecidíssimos no nosso país e fora dele. E eu acho que é dessa forma que nós, principalmente nós comunicadores, temos um aporte grande dentro do cinema e que faz com que o cinema, como condição social, tenha um reconhecimento. E é importante isso, Quando a pessoa se reconhece na tela, faz com que ela queira cada vez mais conhecer o que existe de outros materiais, de outros filmes, e faz também com que o teu filme seja reconhecido e que aquilo transforme de alguma maneira a vida dela. A grande importância de a gente poder utilizar esses suportes dentro de sala de aula é mostrar para essas pessoas que existem várias possibilidades de você conhecer realidades, conhecer situações. Eu acho que a grande importância de utilizar o audiovisual dentro da educação é fazer com que elas visualizem coisas que às vezes elas não podem ver, vamos dizer assim, a olho nu. Elas não podem estar em determinado lugar que é tão longe da vivência delas, mas que elas podem reconhecer ali dentro daquele material audiovisual, daquele documentário, mesmo ficção. Ficções baseadas em fatos reais, que mostram coisas que são também da realidade delas ou que fazem com que elas conheçam realidades outras que elas não podem conhecer no momento. Às vezes ela não pode estar do outro lado do mundo, na China, na Austrália, mas ela pode assistir um filme australiano ou chinês que fale sobre aquela realidade e mostre o quanto é diferente da realidade dela, ou quantas vezes é igual e ela nem sabe, Então acho que essa é a grande importância, fazer com que elas conheçam outras situações, realidades, vivências e façam questionamento na vida delas também, com esses materiais, que elas possam assistir eles e fazer com que eles coloquem na cabeça delas, no bom sentido, questionamentos que façam com que elas pensem sobre a vida, sobre as situações, sobre aquilo que elas têm para querer sonhar ou fazer, que muitas vezes parece estar longe, como um filme. Parece que está tão longe da gente, Mas há quantos meses atrás tinha gente filmando aqui na região de Cruz Alta. Um filme nacional que vai ser exibido em breve, em setembro. Então, coisas assim, que a gente não sabe o que está acontecendo, que estão ali do teu lado e que você pode conhecer e reconhecer através do audiovisual. Terminamos assim mais um Enfoque Acadêmico. A próxima edição terá como tema Esporte e Saúde. Não perca. Até!